E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errances aqui no YouTube, um canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e eu queria comentar algumas coisas a partir de um livro. O foco não é tanto no livro, mas ele levanta alguns assuntos, queria tratar deles aqui. Bom, o livro em questão, que vai pautar, né, as nossas considerações, é o Breve História Bem-Humorada do Brasil, de autoria do Ricardo Mioto. Esse livro aqui, ó. Então, Breve História Bem-Humorada do Brasil, pelo Ricardo Mioto, publicado pela editora Record. O propósito do livro, o escopo do livro, acho que fica bem claro a partir do título. A ideia é fazer uma história do Brasil, indo desde a chegada dos portugueses até o passado recente ali. E inclusive Temer e tal. Não entra no Bolsonaro. E é um livro easy reading, assim, é de leitura fácil. Então ele fala a breve história bem-humorada do Brasil e tem uma coisa um pouco de falar, esse lance bem-humorado, ele leva isso bem a sério. É meio que um livro de piada. Daria para chamar o livro, né? Tipo, Ari Toledo escreve a história do Brasil. É um humorista, né? Ele poderia apresentar isso aqui como um stand-up, assim, uma série de piadas. Ele de fato está muito atento às piadas e é um livro que você dá risada conforme você lê. E tem esse escopo, ele tenta então fazer piada ao longo de toda a história do Brasil. Não é muito difícil, porque o Brasil, de fato, a história do Brasil dá motivo, né, dá aso, como diriam, para muita piada. Ele não é totalmente negligente assim com historiografia, então nenhum grande absurdo assim nas coisas que ele relata. Ele é bastante panorâmico, né? É um livro pequenininho assim, desses livros de aeroporto. No fim das contas é isso, né? Um livro de aeroporto, uma edição simples para ele ficar barato, né? Então o papel não é lá grande coisa. Ele é feito para vender bem, né? E ele, é claro, não aprofunda, tem a ver com o próprio escopo, então ele é um livro pequenininho, ele não aprofunda em nada, basicamente, mas ele não comete nenhum grande erro em termos de historiografia, até onde eu posso ver. Ele faz muitas concessões para o humor, então tem algumas coisas que ele fica muito tempo, porque tem muita piada, assim, ele fica muito tempo falando do Dom Pedro I, que é circunscrito, se for pegar aí, né, o tanto de coisa que teria para falar. O Dom Pedro I não dá tanto motivo, mas para piada ele dá muito motivo, e aí ele fica muito tempo ali, né, tirando sarro e monta um monte de piada em cima do Dom Pedro I. Então tem esse problema de economia de texto, porque o foco é no humor e não tanto no tema tratado. Até aí eu acho que não tem o menor problema. E vamos dizer, você não curte muito história, também não curte muito história do Brasil, mas vira e mexe as pessoas comentam, tipo, pô, precisa saber a história do Brasil, e você comprou a ideia. Você fala, pô, eu devia saber mais da história do Brasil, né? Cara, não é má ideia, não. Lê o livro, quando ele abre mão do rigor em nome de alguma piada, ele fala, cara, né, enfim, ele não estava no Chevette, tá bom? No século XVII não tinha Chevette, mas ele não perde a piada, depois ele volta e fala, eu tava brincando. Então, tipo, dá pra ler, você consegue acompanhar as coisas, ele não faz nenhum grande equívoco. O posicionamento é o posicionamento, assim, meio de um isentão. Ele tira sarro de posturas mais à direita, tira sarro de posturas mais à esquerda. Então, o posicionamento do narrador, porque vocês devem saber disso, né? A historiografia é sempre em alguma medida comprometida. O historiador não tem como não se posicionar. Ele está falando do passado, mas não tem como ser neutro. Ele sempre fala a partir do presente. Você lança a luz, né? E você lança a luz a partir de um ponto. O ponto dele é o ponto do isentão, basicamente. O isentão mais para conservador. Mas é um livro bastante equilibrado nesse sentido. Então não é um livro exatamente, não é um livro comprometido com a agenda de direita, não é um livro anti-esquerdista, nem nada do gênero, é um livro isentão. Lembra um pouco um Leandro Carnal, assim, que inclusive, vamos dizer, tem a ver com porque eu li esse livro, porque quem conhece o canal deve pensar, mas por que você leu isso? E é uma história engraçada, cara. O meu pai, que eu agradeço, inclusive, esse livro caiu na minha mão por causa dele. Meu pai viu um vídeo do Leandro Carnal, que o Leandro Carnal contava lá, né? Alguém falou, por que queria tanto ter uma biblioteca que nem a sua? Eu fico imaginando a sua biblioteca.
E aí o Karnal não perde a deixa e fala, pô, eu imagino que a sua deve ser maior que a minha, porque eu não tenho biblioteca mais. Eu acho que livros estão aí para ser lidos, então eu passo livros adiante depois que eu leio. Meu pai curtiu a ideia, então hoje em dia ele tem circulado os livros, e quando ele acha que tem a ver comigo, ele me oferece. Alguns eu aceito, alguns não. Esse foi um desses exemplos. Ele também me passou um livro muito interessante, o Engenheiros do Caos, escrito por um italiano, que eu vou esquecer o nome agora. E aí esse do Ricardo Mioto, meu pai leu, gostou, passou pra mim, por isso eu li. Então eu agradeço meu pai, agradeço o Leandro Carnal por ter dito que não tem mais uma biblioteca pessoal, que fez meu pai resolver passar os livros dele adiante. Caiu esse aqui no meu colo, por isso estou contando a história. Mas, tergiverso. Voltando pro livro, ele então tem esse posicionamento específico que não me parece, que compromete demais. Dá para acompanhar e ele não faz nada que atrapalhe muito. E os compromissos ideológicos acho que não comprometem muito a experiência de leitura para gente que esteja mais à esquerda ou para gente que esteja mais à direita. Como eu disse, eu acho que gente que está mais à direita vai gostar mais do livro, porque ele, bem ou mal, vai tendendo um pouco nessa direção. Mas, como eu disse, nada grave. O lance que eu acho grave, que aí eu queria comentar, é que apesar de eu poder ter percebido que é um cara que levou a sério o que ele fez, teve uma coisa que ele fez que é muito grave, que é ele não cita, não tem referência bibliográfica, ele tira sarro do Boris Fausto uma ou duas vezes, mas sem citar o livro. E aí no finalzinho, quando ele está nos agradecimentos, ele agradece um pouquinho de coisa assim, de bibliotecas que ele consultou, bibliotecárias que ajudaram ele e tal. Mas o livro é escrito sem referência bibliográfica, como um livro de fato destinado ao grande público. Ainda assim eu acho um problema. Por quê? Porque eu cheguei a essa conclusão de que ele não faz nada grave porque eu li outras coisas de história do Brasil e eu consigo fazer esse cotejamento. Mas no que ele não faz, quando ele não professa as referências a partir de onde ele está produzindo o livro dele, você fica sem parâmetro, que não seja a tua experiência própria, porque ele não está dizendo. Eu acho um problema bastante grande. Assim. Então, eu estou dizendo que, por mim, pareceu que o livro passa sem grandes equívocos e dá para aproveitar a leitura. Mas ele não fazer isso, eu acho um problema bastante grande. E aí vocês poderiam dizer, bom, chatice porque você tem uma trajetória universitária, você tem essa coisa toda meio acadêmica, então, né, enfim, você está pentelhando aí, porque ele não botou a BNT no trampo dele. Cara, mas eu acho que não só, de verdade. Porque quando você coloca a referência, a pessoa não só entende pelo teu gesto que você está referido a alguma bibliografia, mas ela sabe qual é. Então, ela pode cotejar o teu trampo. Então você fala, bom, isso aqui eu vi no Gessé Souza. Uma coisa que você está dizendo tipo, isso aqui tem cara de Gessé Souza, quer dizer alguma coisa. Outra coisa você podia citar Diogo Mainardi, quer dizer outra coisa quanto às tuas referências. Agora, além disso, cara, se eu não curti o que você falou, eu falo, pô, tá errado isso aqui. Aí eu vou lá olhar na referência, Diogo Mainardi, coluna na Veja, sobre a Dilma. Eu falo, tá, porra, nada a ver, mano. O cara puxou uma fake news ali, antes de ser moda, e meteu ali como bibliografia. Não dá pra se fiar nisso, cara. Não é assim que funciona. Mas isso eu sei porque ele falou, de onde ele veio. No caso, como eu disse, eu acho que o cara pesquisou. Ele agradece lá as bibliotecas, pelo que eu sei de história do Brasil, pelos meus estudos, me parece que ele está mais ou menos bem fundamentado. Mas ele tinha que ter colocado as coisas, cara. Então, assim, uma coisa que eu queria dizer é isso: você citar suas fontes é importante, não só no sentido de que a pessoa é teu fiador, assim, né? Ó, isso aqui que eu tô falando não sou eu que tô falando, tá bom? Isso é o Boris Fausto. Não é só isso. É no sentido de você também entender a que tá referido aquilo que você tá dizendo. Então, se eu eventualmente estranhei alguma informação, e poderia que eu tivesse estranhado, né? Ele fala que o Dom Pedro I é putanheiro, né? Ele fica um tempo falando disso, do quanto ele tinha amantes e não sei o quê, ó. A notícia que eu tenho de outras fontes é que, de fato, Dom Pedro I entrou em muitas peripécias e gerou muito problema por ter uma vida meio libertina, vamos dizer assim.
Até aí, cara, assim, eu tô de acordo, beleza, eu li as outras coisas, eu olhei e falei, tá bom. Agora, vamos dizer que alguém estudou numa escola mais conservadora, e a notícia que tem é que Dom Pedro I era um cara austero, sisudo, não sei o quê. E aí lê e fala, mas que absurdo, de onde você tirou isso? Bom, não tem como saber, cara, precisa mandar um e-mail pro Mioto, precisa achar ele no Instagram e mandar um direct pra saber, porque ele não falou de onde ele tirou esses negócios. Então, isso, de fato, eu acho um problema no geral, não para esse livro em particular, entendeu? Assim, para esse livro eu acho um problema também. Eu só estou aproveitando a dica, por isso que eu falei a ocasião, né, a oportunidade. Por isso que eu falei, vou falar do livro um pouquinho, mas tem essa outra coisa que eu queria focar, que vai para além desse livro, que é a importância da referenciação bibliográfica por conta da importância, da possibilidade de cotejamento por parte de um leitor que queira poder formar uma opinião a partir da leitura e não só comprar as coisas acriticamente. Né? Então eu quero poder concordar e ou discordar. Eu acho que existe concordar e discordar. Eu queria poder, né, concordar e ou discordar das coisas que eu leio, mas para isso eu preciso situar elas, assim, entender de onde elas vêm, como elas estão consteladas, de onde o cara tirou essa ideia, com quem que ele está dialogando, porque aí eu consigo fazer um certo jogo. Né? Então, mesmo assim, por exemplo, Gessé Souza é um cara que escreve livro para ser vendido em aeroporto, assim, né? Também é um cara que escreve para grande público e tal. E, no entanto, apesar dele usar esse português direto, tem até uns palavrão aqui e ali nos livros dele, é, tem referência lá. Então eu posso discordar do cara, eu olho, tá, entendi, tem uma análise weberiana aqui, ele tá fazendo tal coisa ali, aqui ele tá criticando uma certa inclinação marxista do Caio Prado, ali ele tá fazendo não sei o quê. E aí eu posso concordar ou discordar, ainda que ele esteja falando, né, assim, português, assim, tá falando de maneira bastante acessível. Então eu acho que dá para fazer as coisas, as duas coisas, uma coisa não compromete a outra. Então, quis aproveitar o Ricardo Mioto pra, então, como eu já disse, não manja de história do Brasil, quer ler um bagulho, mas não é à toa que você não manja, porque você não gosta de ler mesmo. Esse livro, cara, legível, acessível, você deve achar em aeroportos, além disso, você deve achar em outros lugares por aí. Eu imagino que seja barato, não sei, eu ganhei do meu pai, como eu disse. Eu vou passar pra frente, viu, pai? Então, ele tem isso. Acho que então vale a leitura para quem quiser. Como um livro de humor, no sentido tipo Ari Toledo e a História do Brasil, também é interessante, dá para dar uma risadinha, assim, né? É um bom livro de piadas, nesse sentido também. Fica aí só o meu comentário aí um pouco mais cabeçudo, estilão errâncias, sobre a referenciação bibliográfica e a importância disso, mesmo num trabalho que não seja destinado prioritariamente a um público acadêmico, a um debate especializado ou técnico. Mesmo assim, dá para fazer referência bibliográfica, eu acho importante quando tem e eu acho ruim quando não tem, e aí eu venho aqui e faço um vídeo falando mal, porque eu acho que tem que ter. Tá bom? Então é isso, gente. Fica aí os comentários e a dica. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentários fiquem à vontade, casa é nossa. E a gente se vê numa próxima, beleza? Grande abraço, gente. Até.